livro da absolvição da condenação à morte. Não serão mais mortais. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição desta condenação à morte. O mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. E por assim ser, é que tudo que existe no mundo é de origem fluídica, elétrica e magnética. Portanto, a força mais poderosa deste conjunto fluídico, elétrico e magnético está nos fluidos. É a força mais poderosa de geração, formação e criação. Então, nos fluidos está tudo. Do fluido depende a formação de todos os seres. Todos os seres são de formação fluídica, elétrica e magnética. E por ser tudo de origem fluídica, é que são assim instáveis como aí estão. Geram, nascem, crescem, reflorescem e desaparecem, porque o fluido passa, o fluido é passageiro, o fluido é o tudo que constitui a geração, formação e criação. Então, por tudo ser de origem fluídica, é que cada ser tem o seu fluido. Cada ser é constituído por um fluido, nessa natureza que é variante e deformada. Existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes uns dos outros. E por existir esta infinidade de fluidos diferentes uns dos outros, é que todos são diferentes uns dos outros, é que tudo é diferente um do outro, porque tudo é de origem fluídica. Então, no fluido está o tudo, no fluido está a formação deste tudo aparente, e assim sendo cada qual, cada um com o seu fluido, que deu a sua formação, que gerou os micróbios para a formação do seu corpo, cada ser com o seu fluido. Então, este fluido, a imunização apanha e leva para a planície racional, o lugar de origem, e daí a pessoa não nascendo mais aqui, porque o que fazia a pessoa nascer já não está mais aqui dentro do calor, dentro dessa deformação. E assim não há efeito sem causa. A causa do micróbio é o fluido. A causa do corpo é o micróbio. Não havendo fluido, não há micróbio. Não havendo micróbios, não há seres. Não havendo calor, não há fluido. Não havendo sol, não há calor. E se não houvessem as virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram perdendo e se reunindo, daí formando este foco de luz, também não existiria o Sol. Se não fossem os habitantes que saíram da parte racional para entrar na parte da planície, que não estava pronta para entrar em progresso, também não existiria esta deformação. E assim está aí como é feita a salvação da pessoa. Está aí como todos regressarão ao seu lugar de origem, porque são de origem racional e tinham que chegar ao dia de conhecerem a sua origem, porque se tornaram animais racionais fora de seu lugar de origem, a planície racional, lá em cima, aonde estão os demais, com o seu progresso de pureza. Então, por meio da imunização racional, é apanhado este fluido que deu a formação do seu ser e levado para o lugar de origem, a planície racional. E assim virá a extinção dessa deformação pelo progresso da transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. E daí, estando todos no seu lugar verdadeiro de racionais, puros, limpos e perfeitos, de animais racionais, por estarem deformados e voltarem ao lugar de origem de racionais puros, limpos e perfeitos. Portanto,
Não percam mais tempo, tratem de ler para conhecerem a sua origem, a sua formação, como foram formados, de onde vieram, para onde vão e assim sucessivamente. O fluido é tudo, tudo de bom e tudo de ruim. Tem o fluido mau e tem o fluido bom. O fluido mau é porque está deformado, mas uma vez indo para a planície racional, se torna bom, porque o mal é só aqui na matéria. E só aqui na matéria está deformada em fogo, ficou mal. Na matéria se fala em fluido bom, mas nenhum dos fluidos é bom, porque a matéria é ruim. Então, todo o fluido é mau, por estar deformado. Mas uma vez saindo daqui, de dentro do fogo, volta ao seu estado natural, porque esfria, perde a parte deformada e volta ao natural de puro, limpo e perfeito na planície racional. Aqui na matéria se fala em bom e se fala em mal, mas tudo é mal, por ser deformado, por ser de origem do mal, por ser de origem da matéria. E na matéria não existe nada bom, existe aparentemente o bom, aparentemente, mas aparências não são verdades. Se fossem bons, não estariam aí na matéria. Matéria não pode ser boa, basta ser matéria para ser ruim. Então, aonde é que está o bom na matéria? Em lugar nenhum. Aonde é que está o bem na matéria? Em lugar nenhum. No entanto, o fluido está aí deformado como mal, nesta deformação material. Uma vez saindo daqui, esta parte do encanto, do mal, se retira e o fluido torna a ficar puro, porque esfria, sai daqui de dentro do fogo, deste conjunto elétrico e magnético, voltando ao seu lugar de origem. É um corpo que tem vida, mas uma vida diferente, porque é uma vida pura, lá no meio dos puros, do seu lugar de origem, de racionais, puros, limpos e perfeitos. Portanto, a vida é fluídica, o fluido é que é o causador desta vida, é o causador destes seres, é o causador de tudo que existe no mundo, o fluido elétrico e magnético. Está aí um pedacinho da formação dos seres para melhor ilustração do que é fluido. O fluido provém do calor, o calor provém do sol, e o sol provém das virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram perdendo e se reunindo. Daí veio a origem do foco de luz. Então está aí de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O princípio deste encanto e o fim do mesmo, o fim do encanto. Por ser tudo de origem fluídica, é que são todos e tudo diferentes uma coisa da outra. O fluido é um vivente reprodutor de vidas diferentes, porque não há igual nos seres da matéria. Assim como o ser humano é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos, o fluido também é um aparelho de reprodução, mas sempre da mesma ou do mesmo ser. Reproduz sempre o mesmo ser, não vários seres, porque cada ser tem o seu fluido. E assim o fluido é um corpo de um vivente de vida eterna, diferente do corpo material, como assim existem os habitantes aí do espaço, que são corpos fluídicos, elétricos e magnéticos diferentes, completamente diferentes dos corpos de matéria fluídica, elétrica e magnética. Portanto, o fluido desse corpo,
enquanto permanecer aí deformado nesse conjunto fluídico, elétrico e magnético, o ser correspondente a ele será sempre o mesmo aí a nascer. E para que não nasça mais aí, é preciso que a pessoa conheça o que é imunização racional para se imunizar. E uma vez imunizado, a imunização apanha esse fluido, esse corpo que está aí deformado e leva para o lugar de origem. Uma vez esse corpo que está em fogo, nesse conjunto elétrico e magnético, saindo daqui para fora, esfria e volta ao natural. Então vai continuar a vida lá, junto dos demais da planície racional, com o seu progresso de pureza e com o tempo vindo a extinção deste corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, vindo a extinção do que fazia a pessoa nascer aqui, e por não estar mais aqui, a pessoa não nascerá mais. E assim está aí o fim do mundo, como vai ser e tem que ser o fim deste encanto pavoroso. Está aí o fim e está aí o princípio de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há fluido fêmea nem macho. O fluido é um ser só. Agora, na formação da bicharada do encanto, é que há esta deformação dos dois seres, dos dois sexos, fêmea e macho. Então chegou ao mundo o conhecimento mais importante de todos os tempos para o término desta sebaria toda, deste inferno, deste rincão de sofrimento, que parecia que não tinha mais fim. Todos sofrendo sem conhecer o princípio e o fim de toda esta vida amargurada e insaciável. O mundo de insatisfações, cheio de preocupações sem limites, sem fim, vivendo como doidos varridos, como num hospício, que ninguém se compreende e que ninguém se entende, e que na mesma hora que estão se entendendo, daqui mais um pouco desentendidos. Todos presos aqui na matéria, prisioneiros desta vida do mal, sem conhecer o princípio e muito menos o fim deste tudo aparente ser assim. Então, muitos cansados de sofrer, muitas vezes desanimados e dizendo: eu queria dormir e não acordar mais, que não há quem aguente viver num mundo deste, com a permanência do sofrimento. Muitos desanimados, pedindo até a morte, e outros dizendo: tomara chegue o meu dia, que eu já estou cansado de viver esta vida. Todo o dia a mesma coisa, todo o dia a mesma coisa, e sempre novidades insatisfatórias pela frente. Tomara que chegue o meu dia, se há de ser amanhã, que seja hoje, porque eu sei que tem de chegar esse dia. Se há de ser amanhã, que seja hoje. E assim muitos desanimados e bem desanimados de tanto sofrer, de tanto penar, e decepcionados com as desilusões e rindo muitas vezes para não chorar. As preocupações são tantas que o vivente quer dormir e não pode, o relógio não para de trabalhar. E assim, hoje, chegando em mãos de todos a descoberta mais importante, que é a imunização racional, trazendo o conhecimento de tudo e de todos para o regresso de todos ao seu lugar de origem, porque do jeito que a vida vai indo, aonde iriam acabar deste jeito, com a multiplicação do sofrimento? Aonde iam acabar? Ia acabar vindo a extinção desta geração pelo progresso da degeneração e indo assim para uma outra deformação muito pior
do que esta, que seria a de quadrúpedes. Hoje, a imunização racional em mãos de todos para embargar a extinção dessa deformação para outra muito pior, e assim, jubilosos com um conhecimento abrilhantado com a imunização, todos alegres e satisfeitos. Pouco falta para o término da condenação de todos, o término da condenação à morte. Não serão mais condenados, porque está aí o conhecimento de absolvição dos martírios, dos padecimentos, das agonias. Está aí em vossas mãos a imunização racional, a absolvição desta condenação, condenados a sofrer e condenados à morte. Até que, enfim, chegou o que muitos não esperavam e que vão ficar surpreendidos com a absolvição da morte. E assim, tratando imediatamente de se imunizarem para serem absolvidos desse castigo procurado por vontade própria, milenar, procurado pelo livre-arbítrio que até hoje impera entre todos. E assim, todos felicíssimos e muitos felicíssimos por terem o translado em mãos da sua absolvição, que é a imunização racional. Muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos que não é para menos, ao conhecerem esta grande realidade de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão, a absolvição da condenação à morte. Não serão mais mortais por estar aí o regresso ao lugar de origem, a planície racional. O fluido que deu o ser de animais racionais e pela imunização racional, indo para o seu lugar de origem, que é a planície racional, e acabando aqui o encanto dos animais racionais. Então, eram condenados a sofrer e a morrer e não sabiam o porquê desta condenação. E hoje, sabendo e conhecendo o porquê de tudo isto, porque não há efeito sem causa. Se assim estavam feitos nestas condições, é porque existia a causa, e agora são conhecedores da causa e do efeito. O livro da absolvição do sofrimento e da morte, Universo em Desencanto, que contém todo o histórico da geração, criação e formação deste rincão de amarguras, o encanto enigmático e misterioso, todos aí conservando os mistérios e os enigmas à procura de quê? Do nada, sem saberem nada de certo, sem saberem nada de si, considerando este encanto um enigma e se consideram uns enigmáticos. E hoje, as soluções de todos esses enigmas, deste presépio embusteiro, deste embuste de remediar até não poder mais, deste embuste de aventuras, deste embuste de sonhos, sonhando de olhos abertos, e outros pensando que a vida era essa mesma, e na mesma hora se contradizendo por não suportar o sofrimento. Desencanto. Desencanto quer dizer desencantou-se, salvou-se, liberdade, estava encantado, condenado a sofrer e a morrer, fui absolvido. Portanto, está aí o desencanto, que quer dizer a absolvição da pena de morte. Eram mortais por estarem encantados. Deixaram agora de serem mortais por estarem desencantados. Desencantou-se, salvou-se. Então está aí
a absolvição da condenação à morte, a absolvição dos mortais. Uma vez imunizados, não nascerão mais aí como condenados a sofrer e condenados à morte. Está aí a absolvição, o desencanto de todos por meio da imunização racional. Racional quer dizer puro, limpo e perfeito, quer dizer salvação. Eram deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, condenados a sofrer e a morrer. Agora, com a imunização racional, juntos dos puros, limpos e perfeitos, por se comunicarem e unidos à imunização racional. Estão unidos à imunização racional, estão unidos aos puros, limpos e perfeitos. Basta ser racional para ser puro, limpo, perfeito, sem defeito. Então, está aí a absolvição do encanto, a absolvição do encantado, a absolvição dos mortais, a absolvição da condenação à morte, porque, uma vez imunizados, não nascerão mais aqui. E daí o término da condenação à morte, não vão mais continuar a serem mortais, como dizem os fariseus, a remissão dos pecados. No livro da absolvição da condenação à morte, Universo em Desencanto, já sabem muito bem o crime que fizeram de saírem da planície racional para entrarem na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Este o crime que cometeram, e por isso todos são criminosos. E por todos serem criminosos é que todos sofrem. Sofre o bom, sofre o mal, sofre quem nunca fez mal a ninguém, sofrem os inocentes, sofrem todos, por todos serem criminosos, pelo crime que cometeram, pelo livre-arbítrio que tinham e têm, de saírem de uma parte e entrarem em outra. E hoje, em vossas mãos, todo o histórico de todo este acontecimento, todo o histórico do passado, do presente e do futuro. O passado é de onde vieram, como vieram e por que vieram. O presente, todos de volta ao lugar de origem. E o futuro, sendo racionais, puros, limpos e perfeitos. Portanto, está aí a absolvição da pena de morte pelo crime que cometeram, para que fossem absolvidos algum dia e saberem o porquê desta condenação, como estão sabendo deste sofrimento pavoroso. Sabiam que todos sofriam, mas não sabiam o porquê. Viviam aí deste jeito, sem saberem o porquê, vegetando igualmente a outro animal qualquer que desconhece a sua origem, que desconhece o seu ser, que desconhece a sua formação, que não sabe descrever o porquê assim é, vivendo igualmente a um bicho, que não sabe o porquê vive, que não sabe o porquê nasceu, nem muito menos para que nasceu, vivendo igualmente a um bicho que desconhece o seu ser, o porquê do seu ser e o porquê de todos os seres, o porquê de tudo assim ser. Um bicho é que nada disso sabe responder. Então, os bichos só sabem se ensiná-los, só sabem aquilo que aprendem, para poder se entender mais ou menos, porque o bicho vive mais descompreendido do que compreendido, e por isso, desentendidos sempre, eis as razões das confusões. Então,
O bicho hoje, sabendo e conhecendo todo o histórico da sua geração e formação, e hoje conhecendo e sabendo de onde veio, como veio, porque veio parar aqui com esta vida assim, para onde vai, como vai, porque vai e o que vai, que é o fluido que deu a formação do bicho para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Aí, com esta vida aparente, por não ser a vida verdadeira, sonhando de olhos abertos e vendo o fracasso de todos os desiludidos que se iludem com aquilo que não é seu, que é a vida, que não é de ninguém, e por isso ficam sem ela, sem esperar. Por serem uns desiludidos, é que o sofrimento sempre foi o maior amigo de todos os desiludidos, que se iludem com aquilo que não é seu, que é a vida, que não é de ninguém, e por isso ficam sem ela, sem esperar. E por serem uns desiludidos, é que o sofrimento é sempre o maior amigo de todos, porque o iludido é aquele que desconhece o seu verdadeiro ser, e por não conhecer o seu verdadeiro ser, é que fica iludido com tudo que vê, é iludido com tudo que compõe a vida, esta vida aparente que não é de ninguém, iludido com a vida e na mesma hora sabendo que a vida não tem garantia, que a vida não é certa, que de um momento para outro se acaba e que para morrer não tem idade. E por estarem iludidos é que daí vem a ganância, a ambição dos pertences aí do nada, pois se a vida não vale nada, pois se a vida não tem garantia, pois se a vida não é nossa, para que tanta ganância com os pertences da vida, se não adianta nada? Tudo isso por serem encantados. E o encantado é um iludido. O encanto é uma ilusão e por isso todos vivem de aparências, aparentando o que não são, iludidos com as maravilhas deste nada, com as maravilhas aparentes, com as belezas aparentes, tudo de um ridículo de bichos. O bicho é que é ganancioso, ambicioso, se ilude com tudo e sofre as consequências de tudo isso, pensando que tudo é seu. Daqui a pouco morre, fica tudo aí. Então, bicho, o que adiantou tanta inconsciência? O que adiantou perder tempo com este nada para acabar tudo em nada? Para ver o bicho como é um iludido, um traidor de si mesmo. Então, bichos, tratem de conhecer o que é imunização racional para serem absolvidos da condenação do sofrimento e da condenação à morte, e deixem de se preocupar com este nada, porque tudo acaba em nada, a vida acaba em nada e tudo em nada se acaba. Tratem de conhecer o que é imunização racional para pôr termo ao sofrimento do mundo inteiro. Está provado, é a prova da nulidade de todas as ilusões e fantasias dos bichos que ficam iludidos consigo e com tudo. Então está aí a divulgação, definição de todos e de tudo, o princípio de tudo e o fim de tudo, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Os mistérios, os enigmas, todos desvendados, não existindo mais mistérios nem enigmas, por estar aí toda a solução da formação de tudo e criação de todos. Agora é somente ler,
repetidas vezes para conhecer bem a imunização racional, o maior tesouro, o desencanto de todos, todos aí agonizando, sem saberem dar solução do seu ser, e hoje dando a conhecer o princípio e o fim da formação do mundo. E assim, abrilhantados pela imunização racional, abrilhantados por voltar ao seu lugar de origem, abrilhantados por saberem de onde vieram, como vieram e toda transição. E assim, ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias, brilhantes horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, por terem em mãos o grande porvir que é a imunização racional. Vivem aí nesse mundo encantado uns com os outros e hoje contam com a imunização racional. Hoje já tem para quem apelar, ao passo que nunca tiveram. Hoje já tem com o que contar, que é a imunização racional, ao passo que, como encantados, não tinham para quem apelar. Apelar para quem? Como sempre apelaram. Apelar para quê? Se o apelar resolvesse, já todos há muito tinham sua situação definida. E hoje, com a imunização racional, tudo resolvido, por chegar em mãos de todos o verdadeiro. Quem está certo vai sempre bem, e quem vai errado vai sempre mal, por si mesmo se destrói. Todo encantado é confuso, por ser encantado, nada de certo conhece. O natural do encantado é confuso, por não conhecer a verdade das verdades. O encantado não se conhece, por não se conhecer, pensa que sabe muito e ao ver das coisas não sabe nada e acaba em nada, sem saber porque desconhecia o porquê que assim era, o porquê todos assim são, de onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão. O encantado, desconhecendo o seu ser, ignorando tudo e se considerando grande sabichão e vendo a nulidade do seu ser e de tudo, valorizando a matéria e vendo que é um erro muito grande, mantendo o erro por nada saberem. Hoje, todos espantados por conhecerem a verdade das verdades, vendo e sabendo que lutaram muito dentro deste encanto para nada e acabando em nada. Então, o que vale o saber do nada? Não vale nada. O que vale o encanto? Da mesma forma. O encantado não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe de onde veio, para onde vai, desconhece o seu ser, o porquê assim é, por estar encantado, sem saber o porquê aqui nasceu, nem muito menos para que nasceu, desconhecendo sua origem, por ser encantado, entupido, sem solução. Agora são para se considerarem felicíssimos, por terem todo esse translado em mãos do que é o encanto e do que é desencanto. São para viverem o resto da vida felicíssimos por encontrar a bússola de sua formação e criação e se guiando por esta bússola que é a imunização racional. A bússola racional indicando o certo e o errado, o bom e o ruim, o encanto e o desencanto. Esses três reinos da bicharada, sol, lua, estrelas, o encantado, culpado de tudo isso, nada sabia
e hoje desencantado, tudo sabendo. Muitas festas, muitas alegrias no mundo inteiro, por todos terem a sua situação definida, divulgada e a situação do mundo de um modo geral. Isso é uma crítica do encanto, da grande sabedoria do nada, por tudo surgir do nada. Para que toda essa sabedoria do nada é valor aparente, não vale nada, porque aparências não são verdades. É um iludido por ser traído por um ser aparente, por uma sabedoria aparente, vivendo de aparências. Aparências não são verdades, traído com este falso saber do nada, só para aparentar, até não poder mais, e remediar, até não aguentar mais, tornando-se a vida desse jeito desanimadora. Ora a pessoa está animada, ora desanimada, e assim vivendo horrivelmente deste jeito, ora aguentando, ora não aguentando, tornando a vida uma aventura e todos vivendo de aventuras, como quem diz: eu vou fazer desta vida uma aventura, vivendo neste desequilíbrio porque não tinham o desencanto em mãos. Hoje, tendo mudado todo este estado de coisas, aí a pessoa passando a saber o que quer, por ter a situação definida, sabendo de onde veio e para onde vai. Encontrou seu rumo certo, encontrou a sua verdadeira origem, descobriu de onde veio e para onde vai, encontrou o apoio verdadeiro, tendo a convicção de saber o porquê que vive neste chão de lama e sofrimento. Está aí a imunização racional para pôr termo a todo esse cadafalso, sabendo que aqui não podiam viver, mas não sabiam o porquê. Hoje, todos sabendo, tudo claro como a água e bem claro, o histórico deste presépio, que é o mundo, e agora se abriu para terem conhecimento de si mesmo e de toda a verdade sobre o seu ser. O maior presente que a humanidade ganhou para não nascer mais aqui nesta terra, a imunização racional, que apanha o fluido que deu origem ao seu ser, e daí não nascendo mais aqui, está aí o fim de todos nesse mundo e o fim do mundo. A imunização apanha o fluido que deu origem ao seu corpo e leva para a planície racional, o lugar de onde saíram, o lugar de origem de todos. Então, está aí o fim de todos nesse mundo e o fim do mundo por meio da imunização racional. O maior presente por meio da imunização racional, o maior presente do mundo que a humanidade ganhou, a salvação eterna, a volta ao lugar de origem por meio da imunização racional. Por serem desta origem, e por isso são animais racionais, por serem de origem racional, voltando agora para o seu lugar de origem, por meio da imunização racional. Eram racionais, limpos, puros, perfeitos, sem defeitos, como os demais que lá estão, e se deformaram devido ao livre-arbítrio em animais racionais. Hoje, com a planta de toda descrição da formação desse mundo encantado, sabendo todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, por meio da imunização racional. Está aí, em vossas mãos,
aí na terra o fim de todos e o fim do mundo, provado e comprovado de todas as maneiras e de todas as formas. Muita alegria no mundo inteiro, grandes festejos por todos os cantos e todos os lados. A redenção de todos e do mundo está na terra. Festas por todos os lados, a libertação de todos que viviam presos para o mal, a matéria, que é de origem do mal, sem saberem porque ficaram assim como bichos racionais, fazendo mistério de tudo e vivendo aí misteriosamente, aprendendo a vida toda sem nada saberem, sem saberem o porquê surgiram do nada, formando este tudo aparente e acabando em nada. Então, toda a sabedoria deste nada não podia de forma alguma valer nada, e por isso o maior brilhante é o sofrimento. Então, imunizar-se e salvar-se é a mesma coisa. Imunizou-se, salvou-se. Daí a pouquinho, todos com este livro nas mãos. Ninguém quer mais voltar aqui com esta vida mal cheirosa, porque, queira ou não queira, o caminho é esse, a imunização racional. Se hoje não quer, porque não conhece, mais adiante abraçará de unhas e dentes. O ser humano é um centro astrológico que recebe todas as intuições dos habitantes dos astros, os pensamentos, as comunicações de variedades muito grandes. Os habitantes maus produzem o pensamento negativo. As meditações, os planos e as comunicações vêm dos habitantes bons, que produzem o pensamento positivo. Os habitantes do astral superior produzem o pensamento superior, que é o subconsciente, perfeitamente equilibrado. Portanto, o ser humano é um centro astrológico, sendo a cabeça o relógio, o aparelho captador. Relógio, sim, mas desregulado por ser variante, resultando então essas confusões de imaginar o homem possuidor de espírito no corpo e desse modo considerá-lo dois em um só. O homem considera o pensamento, por ser invisível, como sendo espírito, visto julgar que o espírito está escondido no corpo, que o pensamento ninguém vê. Devido a essa concepção de dois em um só, faz o homem essa confusão de considerar o pensamento, por ser invisível, como espírito dentro do corpo, que é a matéria. Sendo o homem um centro astrológico, recebeu essas intuições que serviram à formação das filosofias e seitas dos habitantes do espaço e dos astros, que fizeram com a finalidade de abrir esta porta aí na Terra e desse modo terem contato com os homens. Por ser um centro astrológico, então há facilidade do homem ficar tomado pelos habitantes do espaço, configurando-se assim a manifestação. Mas não que esses habitantes do espaço tivessem sido aí da Terra, como tal se apresentam, dizendo que já estiveram encarnados. Dizem isto para serem bem recebidos, e dentro dessa concepção foi o homem educado, e ainda é. Daí julgar ou admitir que os habitantes do espaço são espíritos
desencarnados que já habitaram a Terra. Contudo, não há encarnação de espírito de espécie alguma, mas os habitantes do espaço, a fim de aí se apresentarem e serem recebidos, identificam-se assim, de acordo com o meio. Por isso, não existe espírito de preto velho. Preto velho. Não existe espírito de preto velho no corpo de ninguém, como muitos vêm pensando há muito. Se existisse espírito de preto velho, está visto que não iam deixar de proteger sua raça para proteger raças diferentes da sua, daquelas que os vendiam como animais no tempo da escravidão. Se existisse espírito de preto velho, não vinham proteger aqueles que fizeram deles escravos, escravizados em tudo. Tratariam de proteger somente o povo de sua raça. No entanto, eles se incorporam aí nos brancos, identificando-se como espírito de preto velho, fazendo o que pode, resolvendo o que pode. Por isso tem muitos adeptos, mas não são espíritos de pretos velhos, e sim habitantes aí desse vácuo que se incorporam nos médiuns como bem entendem, identificando-se de acordo com a educação do mundo. Esses mesmos habitantes que fazem uma infinidade de incorporações diferentes, dizendo que são espíritos de santos que vêm do céu, espírito de caboclo ou de um ser qualquer aí do mundo, como é de hábito essas incorporações nos médiuns, não passaria de outra mistificação, como os festejos do dia 13 de maio, festejando o quê? Se o ser humano tivesse espírito no corpo, não iria pedir proteção a espíritos de famílias diferentes, como de caboclo, de africano, de santo, e sim aos espíritos de seus ancestrais, e não o de famílias diferentes que nunca conheceram. Isto tudo é o fanatismo, é o atraso que cega as pessoas e elas vão admitindo todas essas asneiras como se fossem verdades. Se existisse espírito de caboclo, esses não deixariam ninguém viver em suas terras. Como assim os espíritas acham que os espíritos de caboclos são muito poderosos? Os africanos não deixariam a África ser escravizada porque eles têm os espíritos africanos como poderosos, com grandes poderes, como é conhecido no meio espírita. Ninguém tem nada disso no corpo. Isso só pode ser adotado por quem não conhece. Se existisse a imortalidade, como muitos pensam que existe, o mundo seria uma maravilha, porque o espírito, depois de desencarnado, vinha comunicar-se com os seus familiares, com seus amigos e com todos que os entendessem. Os espíritos dos maridos vinham orientar suas esposas, seus filhos, os seus negócios, para que a sua esposa e seus filhos fossem felizes. Seria uma maravilha no mundo e a imortalidade estaria comprovada. Por exemplo, os espíritos dos seus parentes vinham auxiliá-los, protegê-los em todas as suas contendas. Isto são insignificantes demonstrações para vos provar que não existe espírito de pretos velhos, nem de caboclo, nem de santos, nem de ser algum. Então, por que existiu tudo isso e ainda existe? Para a lapidação do povo, para a domestificação do povo de épocas remotas que está ainda prevalecendo até hoje.
Nos tempos passados, os invisíveis se materializavam e apareciam como entendiam na frente de quem quer que seja, para provar e dar a conhecer a existência de seres invisíveis, aparecendo de todas as maneiras como um santo, como um anjo, como um parente, como um desconhecido, como um animal. Apareciam da forma que entendiam para amansar e domesticar as feras humanas. Então, criaram almas dizendo que isto tudo eram almas do outro mundo, que estavam penando por não respeitarem as coisas aqui na Terra. Então, tudo isso tiveram as suas épocas em que o povo, muito atrasado, era guiado pelo temor. Daí nascendo todas essas filosofias para catequizar e amansar o povo selvagem, que naquele tempo não existia instrução. Os sábios, os mais adiantados, eram os que governavam todos, com vários nomes de acordo com a época. E assim veio se modificando tudo. Agora, já desde muito, com o progresso da ciência, isto tudo já caiu no ridículo, porque tudo isso é do tempo que eram rudes, eram guiados pelo temor, nada sabiam, e hoje são guiados pela ciência, pela cultura, pelo desenvolvimento científico. Uma camada muito atrasada do passado, querendo que isto ainda prevaleça, como aí está admitindo ter no corpo aquilo que não existe, o espírito. Se ridicularizam por falta de cultura. E assim o passado é muito grande, e tudo se modificando, se lapidando através das épocas, costumes, modos, tudo enfim. E agora chegou ao conhecimento de todos o ponto final, devido estar aí a imunização racional. O ponto final do mundo e de todos, o princípio e o fim, que por meio da imunização racional retornarão ao lugar de origem, que é a planície racional. Por serem animais racionais, voltam à sua base de origem, que é de racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. E como aí estão, são animais racionais, deformados, cheios de defeitos. O nosso retorno ao lugar de origem é feito da seguinte forma: o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e nós somos feitos por este conjunto, sendo então corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. Por sermos originados do fluido, ou o fluido é que deu a causa e a formação deste corpo. Uma vez a pessoa imunizada, a imunização apanha este fluido que deu origem a esta vida e a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, e leva para o lugar de origem. Daí a pessoa não nascerá mais aqui, porque o que fazia a pessoa aqui nascer, que é o fluido, não está mais nesta deformação racional, neste corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Portanto, corpo fluídico de origem fluídica, e tudo por ser fluídico é instável. Tudo se acaba, gera, nasce, refloresce e desaparece, por sermos matéria produto do bicho, e o bicho por si mesmo se destrói. Então, a necessidade de todos é muito grande e o interesse é de um modo geral, em benefício próprio. Para embargar o sofrimento, é necessário conhecer o que é imunização racional.
A angústia do povo só pode acabar por meio da imunização racional. O equilíbrio do povo depende da imunização racional. O bem de todos está na imunização racional. Enfim, é o que o povo está mais necessitando é da imunização racional. Todo o bem do povo depende da imunização racional. Então, tratem de conhecer o que é a imunização racional para terminar de uma vez por todas o sofrimento de sua vida. Uma vez retornando ao lugar de origem, embargou todo o sofrimento para sempre. É o que todos mais necessitam no mundo inteiro, é da imunização racional, que vão conhecer o verdadeiro natural de todos. É o conhecimento verdadeiro natural de todos e de tudo, que não sabiam, que não conheciam, e encantados como estavam, não podiam conhecer. Um encantado desconhece o seu ser de encantado. Só mesmo desencantando é que vai saber e conhecer o porquê estava encantado. Desencantou-se, salvou-se, estava encantado, sofrendo amargurado no encanto por não conhecer o seu estado de encantado. E assim, hoje, sabendo porque todos assim eram encantados, sabendo porque o mundo assim é, sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, por que vão e como vão. Portanto, leiam várias vezes este conhecimento, que é o desencanto de todos, o desencanto do mundo, para que se imunizem por meio da imunização racional, que não mais nascerão aí, nesse encanto morforento, cheio de tormento, cheios de indecisões, guerreiros vencidos pelo sofrimento, pela morte. Mas o encantado é um iludido com as ilusões, com as fantasias, está cego porque é um encantado, está regredindo, se destruindo, e a ilusão faz com que lhe digam que está progredindo, porque desconhece o progresso da degeneração, que para minguados todos vão, até chegar à extinção pela multiplicação da degeneração dos seres. Tudo que multiplica, degenera e diminui, até chegar ao nada. Vejam as durações dos povos de outras épocas. Vejam a duração do povo atual. Quantos já minguaram, quantos já diminuíram, e daqui para diante, cada vez mais pelo progresso da degeneração, não chegando o extermínio completo, porque está aí a imunização racional para todos regressarem à sua base de origem, que é a planície racional. Por serem desta origem, por isso são animais racionais. Então, todos integrados dentro da imunização racional, por ser o verdadeiro natural de todos, que não conheciam, estão conhecendo agora. Daqui a um pouquinho, todos imunizados por terem a verdadeira solução do mundo e desta vida angustiosa, que todos vivem porque têm vida, mas que não há prazer de viver, principalmente quando a pessoa cai na realidade do que esta vida é. Um cadafalso de surpresas inesperadas e inexplicáveis, por a vida não ter garantia e estarem aí expostos a todo o sofrimento. Esta vida que todos lutam sem recompensa, a recompensa é o sofrimento constante e a morte, por não haver mais para quem apelar, como nunca houve para quem apelar. Para quê?
Se para quem apelam resolvesse, já de muito o mundo seria um paraíso, mas o que se vê é a multiplicação do sofrimento, e por estarem fora do vosso lugar verdadeiro, é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo. Fluidos. O fluido é o gerador de todos os seres. O fluido é que gera os micróbios, os vírus, enfim, toda a espécie de bichos, animais e vegetais. E por isso, o fluido é o causador de toda esta bicheira, bicharia ou bicharada. Portanto, nos fluidos estão as forças mais poderosas da natureza. O fluido mau gera os seres maus e o fluido bom gera os seres bons. Então, nos fluidos estão as causas e as origens deste tudo aparente que surge do nada e torna nada, surge do bicho e acaba em bicho. Portanto, no fluido está o tudo do tudo aparente, o tudo do nada que acaba em nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Compõe e decompõe, constrói e destrói. Então existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes, de todas as cores e de vários tamanhos. Por isso, há bichos de todos os tamanhos, até o microgerme, o microvírus e os que as lentes não dão para ver. Como não enxergam o fluido, e sim sentem. Assim, existem vírus e microvírus que não há lentes para enxergá-los, como não há lentes para enxergar os fluidos. Tudo isto por a formação da natureza ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, que são as duas forças causadoras da vida elétrica e magnética. O fluido elétrico emana-se com o fluido magnético. São dois em um só. Tudo isto fluidicamente para vos provar que toda a natureza e sua criação é fluídica e o fluido é o causador de toda a geração, de toda a formação, de todos os seres e todos eles diferentes. E por isso todos são diferentes uns dos outros, como tudo é diferente. Em raças, a espécie é uma só, mas todos são diferentes uns dos outros, devido a esta infinidade de fluidos, todos diferentes, originando todas essas diferenças. Por conseguinte, nos fluidos está a força mais poderosa de geração e criação. Então, o fluido bom faz bem e o fluido mau faz mal. E assim, todas as doenças, sejam elas de que espécie for, são fluídicas, de origem fluídica. A pessoa imunizada pelo fluido bom está livre de ser vítima do fluido mau, por estar imunizada pelo fluido bom. Este tratamento fluídico é que é o verdadeiro tratamento do corpo em matéria fluídica e todas as curas são de origem fluídica. Este é que é o verdadeiro remédio para a conservação da saúde com o corpo imunizado pelo fluido bom. E para se adquirir o fluido bom, somente na imunização racional. Trate de conhecer o que é imunização racional para ficar imunizado racionalmente. E uma vez imunizado racionalmente, entra em contato com os habitantes da planície racional, entra em contato com o racional superior, recebendo as orientações precisas para a boa marcha e o equilíbrio da vida. Imunizar quer dizer unir-se aos puros da planície racional, se entender com os puros,
conhecer a sua origem. Estava encantado, de sua origem nada sabia, nada conhecia, desencantou-se. No momento teve todo o conhecimento e esclarecimento de sua origem de racional, que por serem de origem racional, se deformaram e viraram animais racionais, e agora voltando ao seu lugar de origem por meio da imunização racional, que esclarece o porquê assim ficaram e o que eram antes de assim serem, de onde vieram, como vieram e por que vieram, para onde vão, como vão para o seu lugar de origem por meio da imunização racional. Uma vez imunizado, a imunização apanha o fluido que deu origem a este corpo e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. Tratem de se imunizar para ficarem imunizados pelo fluido bom e não serem vítimas do fluido mau, transmissor das doenças como o câncer e outras más. E assim, tudo é fluido, fluidos transformados em ferro, fluidos transformados em pedra, fluidos transformados em goma, que o começo foi da goma da planície e tudo gera da goma. A goma é que gera o ser humano, a goma é que gera todos os seres. Então, os ossos provêm de uma goma, os dentes de origem da goma, o cabelo de origem da goma, as unhas de origem da goma, goma dura como ferro, goma dura como pedra, goma dura como osso, a goma se transformando em seres que se derretem, se acabam, porque surgiram da goma. Goma dura, goma meio mole, goma mole, originária da água da planície, que foi amolecendo com o calor, cada vez mais mole, virou uma goma e cada vez mais derretida pelo calor, virou água. Então, tudo é de origem da água e de origem da goma, que deu origem a todos os seres que estão aí. E por serem feitos de fluidos, é que tudo se derrete e se acaba. O começo foi de água, tudo começou em água e tudo se derrete e se acaba em água. O espermatozoide não é uma goma, daí surge o ser humano e assim todos os seres. Tudo é goma dura transformada e por ser fluido acaba em nada. Então, todos os corpos são fluidos elétricos e magnéticos. Por isso, não existindo o Sol, não há calor. Não existindo calor, não há fluido. Não havendo fluido, não existem seres. E assim, o fluido tudo é. E os seres nada são, porque se acabam, se transformam naquilo que eram. Porque nada se acaba, e sim tudo se transforma devido serem deformados. Hoje é novo, amanhã é velho, está aí a ação dos feitos dos fluidos.